Fabrício Bruno quebra o silêncio e fala sobre saída do Flamengo. Matias Vinha tranquiliza a torcida com relação à sua lesão. Flamengo tomando o balão apagado de Dom Texon e Luiz Henrique vai para o Botafogo? Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, recheado de informações. Antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas do YouTube que não estão inscritos no canal, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo, escrito inscrever-se. Não deixe de dar o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. E você da nossa página no Facebook, já somos 22 mil. Você que não nos segue ainda no Facebook, nos siga aí, nos ajude a chegar aos 50 mil até o meio do ano. Então vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Lembrando, tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Fala de uma coisa muito séria aqui, antes das notícias. Não espere perder um amigo ou um familiar para saber a importância de um seguro de vida e assistência funerária. Assim como no esporte, o jogo pode virar a qualquer momento. Sendo assim, naquele momento mais difícil, não deixe dor de cabeça, deixe apenas saudade. Faça Sinap Seguros e assistência funerária e garanta a tranquilidade da sua família. Fale com o consultor Bernardo Neto. Nesse eu confio. O telefone dele é DDD 21 9835 88165 ou DDD 21 9653 22494. Sinap Seguro tem um plano familiar que cabe no seu bolso e você concorre a R$10 mil todo mês. Então, vamos aqui para a notícia. Vamos falar aqui sobre Fabrício Bruno, antes de falar de Matias Vinha. O zagueiro Fabrício Bruno foi entrevistado aí pela TNT Esportes e foi questionado sobre a possível saída do Flamengo em 2024. Isto é porque, na virada do ano, muito se especulou que o atleta havia manifestado interesse em deixar o clube para jogar no futebol europeu. No entanto, Fabrício Bruno foi claro e ressaltou que está feliz dentro do Mengão. Olha o que disse Fabrício Bruno, abre aspas aqui. Estou bastante feliz aqui, minha família está adaptada no Rio. Tenho meu filho que gosta muito do Flamengo. Ele grita, vibra, me pergunta, papai, onde você está? Mas não consegue raciocinar que está aqui, não significa que estarei toda hora jogando. Ou seja, estou aqui trabalhando, treinando, sou muito feliz, muito grato. Hora nenhuma me manifestei interesse em sair. Pelo contrário, me dou bem com todo mundo, fecha aspas, disse Fabrício Bruno, que tem sido considerado aí um dos melhores zagueiros da atualidade no Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores do Flamengo discordam. Eu gosto de Fabrício Bruno. Léo Pereira, que chegou no início aí sendo muito criticado, conseguiu se encontrar, conseguiu formar uma boa dupla com Fabrício Bruno, né? Tem ajudado muito o Flamengo. Então, vamos falar aqui sobre Matias Vinha. Matias Vinha, que chegou ontem nos Estados Unidos. Antes dele ir para o hotel, ele passou lá no CT do Orlando City para poder conhecer os seus companheiros de clube. Ele já conhecia alguns, como Guilherme Varela, também aí a Arrascaeta, o próprio Nicolas de la Cruz. O Flamengo fez uma apresentação muito maneira, muito legal. Foram abordar lá o Arrascaeta, mandaram procurar um gringo. Não sou eu. Aí foi lá no De La Cruz, não, deve ser outro. Foi lá no Varela, não sou eu. Aí chegou Matias Vinha, sou eu. Se apresentou para a torcida, Mengão, né? Mengal. Então, assim, foi uma apresentação muito legal e ele tranquilizou a torcida aí com relação à lesão. Ele que eu acho que está sem jogar desde o dia 22 de dezembro por causa de uma lesão, ou antes disso. Vou trazer aqui a matéria aqui, ó. Vina tranquiliza a torcida do Fla em relação à lesão no joelho e manda recado para a nação. Vina foi anunciado como reforço do Flamengo na noite de quinta-feira, ontem, e depois de uma longa novela, o Flamengo enfim anunciou a contratação de Matias Vinha. O lateral uruguaio concedeu aí a primeira entrevista logo após desembarcar no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos,
onde o mais querido realiza a pré-temporada. O jogador falou sobre o problema no joelho que tirou dos gramados por mais de um mês e mandou um recado para a nação. Abre aspas. Estou bem em relação a isso, a lesão. Estou contente por estar aqui. É Mengão. Espero que seja um ano muito bom para todos nós. Ansioso para encontrar os companheiros e cumprimentá-los e começar a trabalhar para fazer um ano bom. Espero logo estar no gramado com a torcida, disse Vina, fecha aspas, disse Vina, em entrevista à Flá TV. A lesão. Matias Vina se machucou no dia 12 de dezembro em jogo do Sassuolo contra o Cagaglia, da Itália, pelo campeonato italiano. Na ocasião, o jogador sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito. Por conta do problema, o uruguaio não deve fazer trabalhos com o grupo nesta temporada, já que está no processo de transição. Ele está lá em Orlando, está no CT do Orlando City. O elenco do Flamengo faz seu último treino hoje, antes do jogo contra o Orlando City amanhã. Eu trago mais detalhes no vídeo da tarde sobre esse jogo. Então, o elenco do Flamengo treina normalmente, porém, Matias Vinha não irá treinar. Ele está em trabalho de transição, né? E por falar em jogo do Flamengo, o Flamengo amanhã, hoje, o manto número 1 do Flamengo já se encontra nas lojas para venda, né? Tá quase 400 berimbau aí. O Flamengo estreia esse manto número 1 amanhã contra o Orlando City. E aqui no Brasil também, pelo Carioca, o time alternativo do Flamengo vai utilizar esse manto número 1. Eu vou trazer mais detalhes para vocês aqui sobre a utilização desse manto número 1 do Flamengo. Aqui, ó. Manto novo nas lojas hoje. Flamengo joga com o manto número 1 amanhã contra o Orlando City e o time alternativo vai usar o novo manto pelo Carioca no Mangueirão, inclusive com a pet do estado do Pará, homenageando aí o Pará, né? Flamengo treina normalmente hoje, como já falei, né? Tite pede a contratação de um ponta-direita, pois entende que só Luiz Araújo. Olha só, o Flamengo estava tentando contratar o atacante Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, que foi comprado pelo John Textor. Muita gente falando, o John Textor é amigo do Rodolfo Landim, deu um balão no Flamengo. Não é isso. O John Textor contratou o Luiz Henrique para jogar no Lyon da França, né? Só que lá no Lyon da França tem um limite de 4 jogadores extracomunitários. Correto? Então, assim, com a ida de Luiz Henrique, ele é estrangeiro, ele é brasileiro, então o Lyon ultrapassou esse limite, está nesse limite aí. Então, esse jogador Luiz Henrique vai ficar durante 6 meses aqui no Botafogo e no meio do ano ele irá para o Lyon. Então, o John Textor pagou 20 milhões de euros pelo jogador, não para ele ser jogador do Botafogo. Vai ser temporariamente até resolver essa questão lá no Lyon para poder locá-lo lá, né? Nesse período aí ele teria que ficar em algum time treinando, jogando, para não perder o seu condicionamento físico e se desvalorizar, né? Então essa é a situação aí do Luiz Henrique junto ao Botafogo, junto ao John Textor, né? Então, seguindo aqui com as notícias, o Campeonato Carioca teve 2 jogos ontem. Botafogo jogou antes de ontem, perdeu por 1-0, né, o elefante na árvore. E ontem teve jogo do Fluminense e Vasco da Gama. Eu vou trazer aqui para vocês as informações sobre o Campeonato Carioca. A terceira rodada do Campeonato Carioca chegou ao fim nesta quinta-feira, dia 25, com 2 partidas. Porém, é importante ressaltar que o Flamengo não entrou em campo, pois teve o jogo com volta redonda adiado. Ou seja, o Flamengo é o time e o time da Cidade do Aço possuem um confronto a menos. Com os resultados, o maior campeão do Rio de Janeiro caiu para a 7ª posição da Taça Guanabara. O maior campeão da competição é o Flamengo. Vou trazer a classificação para vocês. Vasco da Gama é o primeiro colocado com 7 pontos, segundo Nova Iguaçu com 7 pontos, terceiro Fluminense com 7, Botafogo é o quarto, né, com 6 pontos, o quinto é a Portuguesa com 6 pontos, o sexto Boa Vista com 6 pontos, o
Oitavo aqui é o Madureira com 3 pontos. O nono é o Volta Redonda com 1 ponto. O 10º é o Sampaio Corrêa com 1 ponto. O 11º Bangu e Audax com 0 ponto. Audax é o 12º. Está perdendo aí ainda para o Bangu no saldo de gol. Tomou mais gols do que o Bangu. Os 2 jogos, né, do dia envolveram clubes da Série A do Brasileiro em São Januário. O Vasco fez 2-0 no Madureira, com gols de Léo Pelé e Rian. Por outro lado, em Bacaxá e Saquarema, o Fluminense ganhou do Audax por 1-0 com o tento do atacante Lelê. Vale destacar que o Clube das Laranjeiras utilizou apenas reserva nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Bom, vamos falar aqui sobre os estrangeiros do Flamengo. Com a chegada de Matias Vinha, o Flamengo agora tem 6 estrangeiros no seu elenco, né? E a Arrascaeta dá detalhes sobre preparação para o Flamengo aí com relação à sua cidadania brasileira. Aqui, ó. 6 estrangeiros no Flamengo, a Arrascaeta atualiza a situação de busca por cidadania brasileira. Com a contratação do uruguaio Matias Vinha, dessa forma o técnico Tite tem no elenco outros 5 estrangeiros: Rossi, Pulgar, De La Cruz, Varela e Arrascaeta. Porém, um dos gringos já podem tirar a cidadania brasileira, caso do camisa 14, o meia Arrascaeta, que abriu aí o jogo sobre a situação e se colocou à disposição para ajudar. Ele disse o seguinte, abre aspas para Georgian de Arrascaeta: eu acho que isso não depende de mim. Se for para ajudar o time, com certeza eu posso fazer a cidadania brasileira. Estou à disposição. Desde que cheguei ao Brasil no Cruzeiro e agora aqui, sempre fui bem recepcionado. Torcedores do meu time e dos outros times também. Minha família, quando vem ao Brasil, fica muito à vontade. Estou muito agradecido e feliz por tudo que tenho vivido no Brasil. Fecha aspas, disse Arrascaeta em entrevista na quinta-feira nos Estados Unidos. Vamos ver aqui a situação de Arrascaeta. Arrascaeta está apto. Para tirar a cidadania brasileira, o estrangeiro precisa ter residência no país por pelo menos 4 anos, porém Arrascaeta está na 10ª temporada no país, após 4 anos de Cruzeiro e outros 5 de Flamengo. No entanto, neste momento, o Flamengo não se preocupa com o limite de estrangeiro, porque houve uma mudança em 2023. Desde o início de 2023, os clubes aprovaram a mudança de limite de estrangeiros. Anteriormente, cada time poderia relacionar 5 por partidas, mas hoje são permitidos 7 gringos, ou seja, o Flamengo tem vaga para mais um. Portanto, por enquanto, a cidadania brasileira de Arrascaeta não é necessária. O Flamengo está tentando aí a contratação de Al-Musrati e também tem a contratação de um português que no momento me fugiu da memória. E ainda falando sobre Arrascaeta, ele deu detalhes sobre a preparação do Flamengo nessa pré-temporada. Abre aspas aqui. A parte física, estamos trabalhando muito forte. Teremos um ano muito puxado e vamos precisar de todo mundo. É importante uma pré-temporada com muita intensidade e esforço, porque os treinos têm sido muito pegados, tanto para mim como para os meus companheiros. Fecha aspas, disse Arrascaeta antes de completar. E ele disse o seguinte aqui, abre aspas, o Brasil tem muito jogo o ano todo e não são fáceis. Tem vezes que a cada 3 dias você está jogando jogos decisivos. Todo mundo tem que estar preparado. Se não está na melhor forma física e técnica, esse momento de pré-temporada para nós é importante para aprimorar isso tudo. Finalizou Georgian de Arrascaeta, né? Então, já falei aqui sobre a chegada de Matias Vinha. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi abordado por alguns jornalistas, né? E ele falou foi perguntado sobre a renovação de contratos de Gabigol. Ele disse o seguinte: nós estamos focados primeiro nas contratações de reforços. Depois nós vamos ver a situação dos jogadores. Ele disse que é algo contínuo essas conversas sobre renovações de contratos de jogadores. E que a prioridade no momento é essa, que tem bastante tempo para poder conversar com o Gabigol, né? E ele falou também sobre essa janela de transferência ser um pouco mais longa do que as outras. Se eu não me engano, vai até o dia 7 de março.
Então, com relação a isso, ele está tranquilo. E a alta cúpula do Flamengo vai se reunir para traçar aí uma estratégia para tentar a contratação de Léo Ortiz. O Flamengo ainda não desistiu da contratação de Léo Ortiz. Rodolfo Landim deixou isso bem claro ontem na entrevista aos jornalistas que estavam lá presentes, né? Sobre Luiz Henrique, ele ainda não tinha sido anunciada a venda de Luiz Henrique para o Lyon da França, pelo grupo de John Textor. Ele tinha falado ainda que era uma negociação difícil, mas uma negociação que agora essa novela já se encerrou, né? Foram abordados outros assuntos ali sobre chegada de novos reforços. Ele disse que tem outros nomes em pauta, outros nomes de jogadores para serem contratados, porém ele não iria falar o nome desses jogadores, que os repórteres já sabem praticamente quem é, né? Porque ele não queria falar para poder não aumentar os valores desses jogadores, que temos visto que todos os jogadores que o Flamengo tenta contratar, o preço é jogado lá para cima. Sabemos que o Flamengo está próximo aí de chegar entre os 30 times, mais 30 clubes mais ricos do mundo, né? Isso aí causa-se um certo olho grande nos outros times. O Flamengo tem dinheiro, então vamos jogar o preço do jogador lá para cima. Então ele evitou falar sobre esse assunto, ele evitou citar nome de jogador, mas tem outros jogadores aí que o Flamengo está buscando no mercado para reforçar o elenco. Em meio a isso aí, como eu já falei, com a não vinda de Luiz Henrique, só temos Luiz Araújo na lateral, na ponta direita. O técnico Tite pediu aí à diretoria a contratação de mais um jogador para a ponta direita. Então, essas são algumas das notícias que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sexta-feira, e eu volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!